Queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. Continuando assim, analisando os ensinamentos de Jesus deixados no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso Consolador. E hoje nós vamos falar sobre a piedade. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 17. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 44. Caracterizou Jesus todo o seu ministério o sentimento de piedade, que demonstrou a sua humanidade acima de todos os homens, compreendendo a fragilidade da estrutura moral dos indivíduos e das massas, nas quais perdiam até a sua identidade pessoal, obundados pelas sombras da ignorância a respeito das excelentes conquistas do espírito mortal. Ele fez-se compassivo, misericordioso em todas as situações, a fim de melhor ajudar mesmo aqueles que desconheciam o milagre da compaixão. Não os lamentava, não lhes estimulava a penúria anterior, envolvendo-os em miserabilidade. Antes os alçava ao reino de Deus, que nele se encontrava e podia ser conquistado com empenho, como qualquer tesouro que se deseje adquirir. A sua, porém, não era a piedade convencional que logo passa, assim se afasta do fator que inspira ternura. Tampouco se fazia humilhante para quem o recebia, colocando o ser em postura inferior. Nunca, mesmo considerando tratar-se de desdita, mas sempre com uma experiência de crescimento interior à dificuldade que se arrastava. Rico de potências extrafísicas, não as exibia, utilizando-as somente quando podiam auxiliar a libertar do testemunho áspero de provação que alguém carpia. Eram atitudes caracterizadas pelo envolvimento fraternal e pela carinhosa atenção, chegando ao extremo de chamar os discípulos de irmãos, com inefável ternura, como ocorreu após a ressurreição, no memorável diálogo mantido com Maria de Magdala. A piedade é sentimento excelso, porque parte da emoção que se compraz à dor do seu próximo e busca diminuí-la. Possuidor de potencial dinâmico, não fica somente na expressão exterior, transformando-se em ação de beneficência, sem a qual essa última seria apenas uma forma de filantropia. A piedade é a dileta filha do amor, que surge no homem quando este se eleva, alcançando níveis de consciência mais condizentes com seu estado de conquistador do infinito que não cessa de servir. Expressa-se de 1000 maneiras, desde a dor que punge aquele que a experimenta, até as lágrimas que são vertidas sobre as feridas morais, humanizando-as, ou o medicamento que se coloca nas pústulas expostas da degeneração orgânica. Ao tempo que verte compaixão, eleva a alma que se desdobra para viver ao lado do sofrimento e minimizá-lo. Oferecer a linfa que mitiga a sede e o pão que elimina a fome. Torna-se ainda mais grandiosa quando alcança o fulcro oculto dos sofrimentos íntimos que dilaceram a esperança e a alegria de viver, fazendo-se silêncio que sabe ouvir,
palavra oportuna que esclarece e consola, gesto de entendimento e participação como Cirineu, auxiliando a conduzir a cruz num anonimato dignificante. Por isso é discreta e ungida de amor, nunca se permitindo exibir o sofrimento de quem quer que seja, mas cabendo a ele dissipar as sombras e acolhendo o amargor do próximo com a luz da alegria sem alarde. Jamais se cansa, porque é espontânea, rica de paciência, porque aprendeu a conviver com elegância, com a própria dificuldade íntima, superando-a. Sempre vê em si aquilo que descobre no seu irmão e que, apesar de ultrapassado, deixou os sinais do bem que resultou, doando-se com o mesmo envolvimento emocional até o fim de libertá-lo também. Ademais, ao realizar a sua parte, a piedade faz com que o ser volva para dentro o pensamento e considere quanto gostaria de receber, caso se encontrasse no estado que deplora no seu próximo. Assim, aumentando a capacidade de ajudar jovialmente. É um antídoto eficaz contra o orgulho e o egoísmo, porque nivela todos aqueles que sempre podem ser acolhidos por dissabores e insucessos, enfermidades e desencarnação. Jesus, homem, assim compreendeu a necessidade de viver e ensinar a piedade, chegando a ser peremptório na narrativa do óbolo da viúva, que deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento, deixando que se entenda haver sempre algo de que se deve dispor, embora seja o mínimo de valor, mas o máximo essencial para a própria subsistência. Ninguém é destituído do sentimento piedoso, mas nem todos os corações se abrem a externá-lo quanto deveriam, vitimados por conflitos de culpa, de inferioridade ou de presunção que os tornam desditosos, não obstante possuindo a generosa fonte da fraternidade. A piedade de Jesus era grandiosa, dignificando o ser humano. Ele conviveu com pecadores, pessoas suspeitas, não se permitindo destacar, exceto pelas suas qualidades intrínsecas e pelo seu amor que se transformava em luz e pão, paz e unguento colocados sobre as almas na febre das paixões. A sua compreensão das necessidades humanas é a expressão de piedade, no seu sentido mais profundo. Comportamento de mãe devotada e solícita, sempre atenta às necessidades dos filhos, e de pai discreto, mas trabalhador e infatigável, para que tudo se encontre saudável e em ordem na prole que tem aos seus cuidados. A piedade expressa as duas naturezas do ser, unindo-as, identificando-as, harmonizando-as em perfeita sincronia vibratória. Essa dualidade masculino-feminina, quando perfeitamente mesclada, apresenta o ser que supera as conotações das polaridades sexuais e seus apelos, transformando os hormônios em ondas de energia que vibram em todos os músculos e eliminam tensões, ao mesmo tempo vitalizando os campos sutis da alma e vinculando a sua casualidade, de onde aure mais poder e vitalidade. Jesus conseguia
esse desempenho por haver se auto-superado e transformando todos os seus anseios em empreendimentos de amor para a humanidade, a fim de erguê-la a Deus conforme Ele mesmo próprio o lograra. É o momento máximo da humanização, esse no qual já não se vive em si ou para si, como o nosso apóstolo Paulo afirmava em outras palavras, mas inundado do ideal daquele que é transcendência e imanência. Não há, portanto, quem não se possa dispor ao mistério da piedade, porque esse sentimento pode ser, talvez, o mínimo que se possua quando se está carente, na desolação ou na miséria, significando o próprio sustento, mas que pode e deve ser repartido para auxiliar ou para glorificar a vida. A viúva da narração não titubeou em doar tudo quanto tinha, que era quase nada, mas a sua foi a dádiva mais expressiva, porquanto os outros haviam dado do que não lhes fazia falta, deixar na terra quando a morte os convidasse ao retorno. Isto porque, à luz da psicologia profunda, ela compreendeu que também era ser humano, mas fazia parte da comunidade, viúva, mas não extinta, que vibrava desejando que a sociedade se mantivesse nos níveis aceitáveis para tornar os relacionamentos interpessoais dignos, tornando-se necessária também a sua cota, por menor que fosse. Então ofereceu tudo o que dispunha. Estar vivo é participar do movimento humano, não obstaculizar a marcha do progresso. Contribuir com seu quinhão por um mínimo que se apresente. Jesus sempre demonstrou a sua humanidade, nunca se eximindo de participar da vida ativa da comunidade do seu tempo. As bodas de Caná, as atividades pesqueiras no Mar da Galileia, as visitas aos enfermos, cultos na sinagoga, as visitas ao Templo de Jerusalém, as festas tradicionais do seu país e do seu povo. Nunca se alienou a pretexto de estar construindo o reino de Deus e jamais se excusou, sempre que convidado a opinar, a participar. Igualmente, não se omitiu em relação aos escorchantes impostos, os que não significa conivência com eles, submetendo-se, inclusive, a um julgamento arbitrário e covarde para demonstrar a sua aceitação das leis terrestres injustas, em restrita e final confiança nas leis divinas. Não se apresentou como um anjo distante das necessidades imediatas do povo. Alimento, convivência, discussões, questões políticas e sociais, mantendo-se, entretanto, em postura característica da sua superioridade moral e espiritual. A sua piedade era sinal de compreensão do processo evolutivo pelo qual deveriam passar os homens, que aos sofrimentos faziam jus, mas que os poderiam ter diminuídos por esforço próprio, se entregassem aos mecanismos terapêuticos do amor que liberta. E deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento, lecionando que, à medida que mais se dá, mais se enriquece o coração de piedade e de alegria de viver.
lições maravilhosas que calam fundo no nosso coração, que nos ensejam a nos melhorarmos, a darmos a nossa pequena contribuição na nossa piedade ao nosso próximo. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.